elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer ao Mestre por mais um dia de saúde, perfeição, por essa natureza maravilhosa, pela nossa família, nossos amigos, vizinhos. Vibramos também por aqueles que se encontram doentes no leito, nos hospitais. Pedimos a força, a fé, a esperança para todos nós, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, que possam crescer no caminho do bem, fortalecidos na fé. Pedimos também por aqueles que se encontram desabrigados, aqueles que também estão no caminho que não leva ao bem, que possa sim ser tocado em sua consciência. Agradecemos ao Pai por mais esse momento de fraternidade, de amor, onde todos nós possamos nesse momento aprendermos e evoluirmos nessa caminhada. Pedimos pela palestrante que possa ser bem intuída, pela leitura do seu Deucídio, esclarecedora. Graças a Deus, a Jesus, a espiritualidade boa e amiga, que assim seja. Vamos lá. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo num espelho, transportar-se de algum modo para fora de si, se isso fosse possível, e se considerar como uma outra pessoa perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que faço? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgência. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. De que maneira um homem bastante vaidoso pode crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo a abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso. Muito obrigada, seu Deucídio. Boa noite, pessoal. É muito bom mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre relações amorosas. Eu não vim aqui dissertar para vocês como se dá uma relação amorosa. Quem sou eu, né? E também não vim trazer uma receita para vocês. Não vim trazer uma resposta pronta para vocês. Porque eu imagino que todos vocês, em algum momento, se sentiu, ou está dentro, ou já esteve de uma relação amorosa. Eu vim levantar questionamentos existenciais. Isso eu vim fazer hoje.
no final vocês podem sair daqui não gostando muito de me ter aqui na frente. Mas eu acho que isso vai ser importante para o nosso melhoramento, que essa é a intenção. Então vamos começar dissertando a questão do princípio do porquê estamos aqui. Aqui nesta casa, não, aqui neste planeta. Como se deu, em que momento isso aconteceu e a razão, o porquê estamos. Então a gente sabe através da literatura espírita que em determinado momento Deus nos criou, a todos nós espíritos. Agora nós estamos encarnados, nós temos um corpo material, mas Ele nos criou espírito, que é o nosso verdadeiro estado. Nos criou simples e ignorantes a todos, com o propósito da evolução. E no decorrer dessa caminhada evolutiva, de existência a existência, nós fomos errando, acertando e errando, acertando e errando. E chegou um momento que, digamos assim, Deus viu que era necessário um espaço onde pudesse nos abrigar e que nos desse uma oportunidade melhor de aprimoramento. E chamou a Jesus, que é nosso irmão, mas já evoluído. Por que a gente já não está no estágio dele também, né? Nós vamos chegar lá. Esse é o propósito da caminhada. Chamou Jesus e pediu a Jesus, encarregou Jesus, e Jesus aceitou, lhe fez a proposta de criar um espaço onde abrigassem esses espíritos que ainda estavam num determinado grau de erros, para que nesse espaço, um espaço que lhe proporcionasse a melhor forma de evolução. Jesus aceitou e, junto com os engenheiros siderais, criaram o nosso orbe, criaram o planeta Terra. E não foi assim com um pozinho mágico, não. Eles criaram, eu vou colocar nas minhas palavras, quando a gente fala em engenheiros siderais, a gente sabe que engenheiros que constroem, eles têm todo um planejamento, tem tem que criar toda uma estrutura, né? Tem que avaliar o espaço, tem que avaliar o terreno, enfim. Tudo o que envolve. E assim foi feito. É sabido pela Bíblia Sagrada, como muitos conhecem, que a Terra foi criada em 7 dias. Será que foi criada em 7 dias? Não é essa a nossa intenção aqui, mas vamos pensar que pode ser até que foi criada em 7 dias, mas não dos nossos dias, né? Não os dias dos quais a gente conhece. Mas existem outros tempos? Existem. Ou alguns de vocês aqui ainda acreditam que o planeta Terra é o único planeta habitado? A gente sabe que há outros, mas habitado. Nós sabemos, é sabido que existem muitos outros planetas e que, habitado também, por outros espíritos, por outros tipos de corpos que não o nosso. E é sabido também que nosso espaço, nosso planeta, nós, como espíritos, ainda somos um dos mais atrasados, um dos mais primitivos. No entanto, como seres humanos, seres inteligentes dos quais nos tratamos, é difícil ainda para nós, para nossa mente, alcançar a verdade de que, aceitar a verdade de que há outros planetas com outros seres muito mais evoluídos que nós, muito mais inteligentes que nós. Nós nos achamos, a maioria de nós como seres humanos, nos achamos os mais inteligentes, os mais avançados. Sinto dizer, não somos. Ainda somos muito atrasados. Porém, nessa caminhada, mesmo nesse atraso, por que esse atraso? Justamente por causa da liberdade que tivemos. Uma liberdade não completa. Vocês já imaginaram? A liberdade é essa do qual a gente chama de livre-arbítrio, que nós temos. Vocês já pensaram? Pensem comigo se a gente tivesse, nós temos liberdade, né, de ir e vir aqui como seres, nessa encarnação, nessa existência, nessa quantidade de anos que vamos existir aqui, fora outras que já existimos, outras tantas.
Vamos pensar hoje, o grau de liberdade que nós temos de ir e vir. A gente já erra, né? A gente já toma decisões equivocadas. Imagine você se a gente tivesse uma liberdade total. Tal qual, quando entramos na escola, desde o primeiro ano, nós vamos aprendendo, vamos errando, vamos reprovando de ano e vamos avançando e vamos indo até chegarmos à faculdade. Da faculdade vamos para uma pós-graduação, depois vamos para um doutorado, para um mestrado, para um doutorado, enfim. Essa é a parecência da nossa evolução. É tal qual. E vamos errando, vamos acertando, vamos tirando 10 na prova, vamos tirando 6, vamos tirando 7, e assim, conforme formos errando, vamos voltando. Vamos ficar sempre aqui até a evolução completa? Não. Todos nós já estivemos em outros planetas, já existimos, já caminhamos em outros planetas, e vai chegar um determinado momento que iremos para outros. Mais avançado que esse? Depende da nossa trajetória aqui. Depende da nossa caminhada. Aí você mesmo vai responder para vocês o que você está fazendo da sua caminhada. O que você está fazendo da sua existência. Porque o nosso problema ainda é pensarmos mais no nosso lado material, nas conquistas materiais que temos, do que nas conquistas morais, nas atitudes que temos. É sabido, isso não é, nenhuma religião precisa nos dizer, que ao fechar os olhos e tombar ali, nós só vamos para a cova se alguém levar. Nós só vamos vestidos se alguém levar. Nós só vamos para um espaço mais bonitinho, melhorzinho, para uma gaveta, para uma casinha, para não sei o quê, se alguém levar. Senão a gente não vai, ali a gente fica. A matéria ficou ali. Então, sabemos também que não levamos nada de material. Só o que fizemos de moral em termos de atitude. Isso é o que vamos levar. Essa é a composição da nossa mala. Conforme errarmos mais atrasamos nossa caminhada. O que isso tem a ver com as nossas relações amorosas? Então, diante do planeta feito, para receber a gente, como ia se dar esse aprimoramento? Então, vamos falar de uma forma simples, que Deus plantou em nós a sementinha do amor, a sementinha do sentimento. Por quê? É sabido também, através da doutrina espírita, que nós precisamos estar em sociedade para nos aprimorarmos. Que é através dos erros e acertos, é através da ajuda mútua que a gente vai conseguindo melhorar, que a gente vai conseguindo evoluir. E que é através do bem universal, da irmandade universal, também que nós vamos atingir esse grau de evolução esperado e determinado pelo nosso Pai Maior. Para chegar lá, nós não podemos caminhar sozinho. Nós vamos aprender em sociedade. Como aprender em sociedade? Como eu vou me relacionar com o outro se eu nem sei quem ele é, não o conheço, não gosto das atitudes dele? Como eu vou aprender? Eu vou aprender com o meu comportamento e com o comportamento do outro. Para isso se deu este sentimento, para que a gente chegasse aqui e despertasse esse sentimento, dando a oportunidade para vir outros espíritos, né? Para ir reencarnando esses espíritos. Por que é através da dor? Por que a mulher tem o filho através da dor? 2 sentimentos primordiais para o nosso aprimoramento. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Isso é sabido também. E se vocês forem analisar, não fiquem, gente, só com o que a gente chega aqui e fala para vocês. Vamos analisar, vamos tentar conectar as ideias e buscar a lógica da situação. Por que tem que ser através do amor ou através da dor? Só a matéria nos proporciona isso. Tanto o amor quanto a dor. Depois de evoluído, sim, aí amor total, né? O bem, a gente não vê que os espíritos maiores, os espíritos superiores, mais evoluídos, fazem o bem sem olhar a quem, fazem o bem sem olhar os meus defeitos, independente, claro, não pode ultrapassar
o meu livre-arbítrio, a minha livre vontade, porque é de minha vontade fazer essa trilha. Mas minha filha, essa trilha não é boa para você, mas eu quero. Então eles vão me deixar liberdade controlada, não liberdade total. Vão me deixar caminhar por ali, vão me deixar tropeçar. Tal qual um pai ou uma mãe, né? Esse é o bem universal, esse é o bem maior. Nos ajudam, nos auxiliam, independente dos nossos erros, independente da nossa moral. Sempre tem um espírito de luz, um espírito do bem para nos auxiliar. Mas tal qual um pai e uma mãe, precisam também deixar com que a gente tropece. Porque eu escolhi através da dor. Até ali eu posso deixar ela caminhar, já que ela não me ouve por aqui. Esse caminho a gente trilhou, a gente traçou juntamente com ela para ela caminhar. Mas a Beatriz não quer, ela quer ir por ali, ela é teimosa. Por quê? Olha os defeitos que a gente ainda traz no nosso âmago. O orgulho, a vaidade. Muito bem descrito o Evangelho, quando fala do orgulho, da vaidade, do egoísmo, como enraizados em nós. São desses vícios morais, dessa primitividade ainda, que vêm outros vícios, que vêm outros defeitos da gente. Infelizmente. Infelizmente, mas ao mesmo tempo, a gente que está aqui já conhecendo essa doutrina que nos esclarece o porquê que estamos aqui e também nos diz que, isso é a esperança que a gente tem, que não importa quantas vezes eu erre, eu vou ter tantas existências quantas forem necessárias para o meu aprimoramento. Aí o problema é meu, quanto mais eu demorar, é por minha conta. Mas como Deus justo, quantas oportunidades eu quiser. Mas também na minha caminhada, aquela que eu escolhi que não me faz bem, na qual eu vou tropeçar, se em algum momento o erro for grande, vai me trazer um prejuízo maior. Como a justiça, como o bem maior, não é nem a justiça, o bem maior impera ainda, né? Eu vou caminhar, eu vou trilhar esse caminho e vai me fazer um mal. Vai fazer mal tanto a mim quanto a outros. Opa, espera aí. Agora, até aqui, a gente até permitiu que ela errasse. A partir daqui, a gente precisa não deixar ela errar mais. Mentira, vocês já ouviram falar que a gente também pode ser tirado antes da hora do planeta? Por que antes da hora? Quando a gente fala antes da hora, porque vocês sabem que todos nós vamos desencarnar. Por que não desencarnamos todos ao mesmo tempo, todos no mesmo ano? Por que não? Por que uns desencarnam com em tenra idade, outros jovens, outros mais velhos? Nós temos um tempo pré-determinado. Digamos que eu, Beatriz, há 50... Opa, é pouco, né? Vamos aumentar um pouquinho. Também não quero muito, mas vamos colocar um meio termo aí. Aí uns 75 anos, tantos meses, tantos dias, e eu apago. De alguma forma, eu vou apagar. Bom seria se fosse dormindo, né? Tá. Acorda do outro lado. Isso seria fantástico. Inclusive, só falando um pouquinho, na mediúnica de domingo, eu não tinha presenciado isso ainda, um espírito de uma senhora. Acordou feliz, porque ela disse que ela não conhecia nada a respeito de doutrina espírita, de religião, mas já havia ouvido dizer que havia existência após a morte. Já tinha ouvido falar. Mas ela foi uma pessoa boa, mesmo sem ter conhecimento, mesmo sem grandes instruções, ela ajudava o próximo e ajudava ainda pessoas com deficiência mental. Dentro das condições dela, simples e ignorante, ela ajudava. E ela sempre pedia a Deus que, se fosse de merecimento dela, ela morresse dormindo. E aí eu conversando com ela e pedi para ela acordar, percebia-se que ela estava dormindo, ela disse, não, eu quero continuar dormindo. Eu disse, não, mas já dormiu que chega, vamos acordar, agora a gente precisa conversar. Aí ela abriu os olhos, ela disse, mas onde eu estou? Eu disse, diga-me você vai me dizer onde você está. Mesmo que a espiritualidade mostra pra gente um ambiente e tal, onde eles estão, né? Ela achou aquilo tudo maravilhoso e ela disse, está vindo um rapaz ali para me receber.
E daí deixei eles conversando e de repente ela disse... antes disso ela disse, meu, que lugar maravilhoso, e ela ria muito, e eu queria entender, né, porque geralmente a gente que está lá conversando, a gente que vai colocando, mostrando como é, né, e eu queria entender por que ela estava rindo tanto. Ela estava feliz da vida, porque ela se deu conta de que existia vida após essa morte, após a vida, ou seja, né, existia vida após a vida, e que ela tinha sido agraciada. Eu disse, isso é merecimento? Sim, então isso deve ser merecimento, ela disse. Porque eu pedi para, se eu for, a hora que eu morresse dormindo. E eu estava dormindo. E eu agora me recordo, ela disse. E o que a gente faz agora? Toda empolgada, né? Meu Deus, e agora o que eu digo, né? O que a gente faz agora? Está vindo um rapaz ali, está vindo um moço ali. Nossa, que bonito que ele é, ela disse, né? Ele é muito lindo e ele vem todo sorridente. E ele está dizendo para mim que chega de dormir, que agora é hora de muito trabalho, que eu faço parte da equipe dele e que o trabalho continua. Vocês já pensaram que coisa maravilhosa a gente pudesse despertar e ter consciência, né? Mesmo que fosse de qualquer uma outra forma, mas que a gente... Esse é um dos meus medos, né? De ao despertar, não me dar conta que desencarnei. Então, essa é uma consciência que a gente precisa se dar conta, para o sofrimento ser menor. Mas, enfim, vamos voltar ao nosso tema. Lembrei disso e achei legal compartilhar isso com vocês. Foi uma experiência também muito nova e muito gratificante para mim perceber isso. Voltando às relações amorosas. Então, fomos trazidos aqui com essa sementinha para despertar em nós, para a gente poder se relacionar melhor com o outro, né? Por quê? Porque o outro tem os defeitos dele, eu também tenho os meus, e aqui nós vamos nos ajudar. Aí é que onde eu entro dizendo para vocês que eu venho mais trazer questionamentos para vocês. O que estamos fazendo com os nossos relacionamentos? Porque nós olhamos para o outro, nós nos apaixonamos, essa é a sementinha do sentimento que desperta para a gente poder fazer para auxiliar a nossa trajetória evolutiva. Despertamos, nos apaixonamos, primeiro me sinto atraída. De repente me sinto aquela paixão, né? Uns não tanto, outros tanto. Uns motivados por interesses. Já começa aí o primeiro erro da gente. Há condições de acertar ainda pela frente, sim. Mas conseguimos? Os questionamentos que eu vou trazer para vocês. O que estamos fazendo com os nossos relacionamentos? Para quem está começando, para quem não começou ainda, para quem já está no meio do caminho, para quem já está no final de um relacionamento. Sempre é tempo de acertar, sim. Esse acertar significa eu ter que consertar este relacionamento que a mim me parece que não dá mais, que não existe mais amor aqui, que já está sendo através da dor, que a gente está dando continuidade a essa ligação. Eu tenho como consertar ainda? Eu preciso consertar ainda? Eu devo continuar? Porque muitos de nós pensam assim, se eu estou... Isso é muito recorrente ainda, esse pensamento, essa ideia, em nós, no meio espírita. Se eu estou com fulano ou com fulana, é porque eu preciso estar. Alguma coisa a gente tem que ajustar, alguma coisa a gente tem que acertar. Ou a gente até costuma dizer que é o meu karma. E se esse karma não fui eu mesmo que arranjei? Vocês sabiam que existem casamentos planejados no plano espiritual? Existem. Porém, eu posso chegar aqui e arranjar o meu karma. O caminho era para ir por ali, para eu encontrar com fulano ou com fulano em determinado momento, em determinada... Tudo planejado lá. Por quê? Tem um planejamento dessa trilha, dessa caminhada, porquê dessa junção. Os espíritos que vão vir como filhos, o que a gente vai resgatar, o que a gente vai consertar, o que a gente vai aprender juntos. Não. Eu quero esta aqui. Me apaixonei por ela. Aí chega um determinado momento da caminhada. Por quê? Nosso mal também é que quando a gente está juntos, antes de compartilharmos essa caminhada, a gente se apaixona, e isso é recorrente.
E a gente não vê os defeitos da pessoa. Assim como muitos de nós camufla quem é. Não, porque eu vejo que ela gosta quando eu me comporto assim. Então é assim que eu vou me comportar. Não consigo carregar isso para o resto da vida. Em algum momento eu vou mostrar a minha verdadeira cara. Em algum momento eu vou mostrar o meu verdadeiro comportamento. O meu ser, o meu jeito de ser. Não consigo mascarar para sempre. E aí já estamos num relacionamento mais sério, a meio do caminho. E aí eu começo a ver os defeitos dela, ela começa a ver os meus defeitos e ai... Mas ela mudou, ela não era assim. Será que ela mudou? Será que ela não era assim? Ou eu não consegui enxergar? Eu não quis ver. Eu me auto-enganei. A maioria de nós é assim. Não, foi ela que me enganou. Ela escondeu o jeito de ser dela. Ela não agia assim antes. Tudo bem. A gente vê muito isso. Essa é a maioria dos nossos comportamentos. Porque depois que a gente está junto, prevalece o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é que eu quero modelar o comportamento dela ou dele. Eu quero que ela seja assim. E nós chegamos ao cúmulo de até no externo, a forma de o companheiro ou companheira se vestir, a gente palpitar. Não, porque eu não gosto que você use calça. Porque eu não gosto que você use vestido. Vai mostrar as pernas? Porque eu não gosto que você use o cabelo dessa forma. Eu não gosto quando você se pinta. A gente chega ao cúmulo de palpitar naquilo que o meu companheiro ou companheira se sente bem. Mas faz mal a mim. Eu quero modelar o comportamento dele ou dela. Nossos pontos de vista, nossos egos, nós somos muito ególatras ainda. Nós queremos ainda controlar o que o outro faz, o que o outro diz, até a forma de pensar do outro. E muitos de nós somos tão tiranos, eu não estou falando de homem ou mulher, estou falando dos dois. Somos tão tiranos que aqui dentro de casa mando eu. O próprio Evangelho já diz, né? Tem uma passagem no Evangelho que diz, né? Que em casa, na rua eu sou amado, né? Nossa, eu sou de um comportamento, todos me respeitam, me querem bem. Não, porque é uma pessoa ótima, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de bem. Mas não sabe o tirano que eu sou em casa. Ou a tirana. Muitos de nós somos assim ainda. Olha a oportunidade que Deus nos deu. Oportunidade de nos relacionarmos. Oportunidade de aprendermos com o outro. O que estamos fazendo com essa oportunidade? Sim, é certo que quando estamos aqui, na maioria, infelizmente ainda por causa do nosso grau de evolução, por causa das nossas imperfeições ainda, na maioria desses relacionamentos, a junção são de espíritos ainda devedores uns dos outros. E claro que sim, vai tumultuar um relacionamento. Além dessas diferenças, desses débitos que a gente tem um para com o outro e dos quais a gente se reúne aqui para consertar, para se perdoar, nós ainda temos as nossas diferenças de personalidades. Mais uma oportunidade. A gente costuma dizer que a gente vê um ditado popular que, como é que a gente diz? Que os diferentes se atraem, não. Os opostos se atraem, né? Isso é verdade. Se a gente for considerar isso que a gente está falando agora. Os opostos se atraem. Justamente mais uma oportunidade de eu aprimorar o meu comportamento, exercendo a tolerância, a paciência, chegando ao amor, a verdadeira compreensão, respeitando o jeito de ser daquele ser.
que faz parte da minha vida. É certo, sim. Então, essa é uma grande oportunidade também. Até porque a gente está cansado de saber que nada é em vão. Tudo é aproveitado. Então não podia ser, né? Não podia ser esses opostos se atraírem para se matarem, se engalfinharem. Não! Para uma oportunidade de aprendizado, para uma oportunidade de resgate. Aí eu pergunto, você está conseguindo? Para se perguntar, para levar para si. Está conseguindo compreender o outro? Está conseguindo, no seu dia a dia, tolerar aquele jeitinho lá, aquele comportamento que eu não gosto? Por que eu não gosto? Porque fere a minha imagem? Porque fere o meu orgulho? Porque faz parecer que ele está acima, de que o meu companheiro ou companheira está acima de mim, é melhor que eu? Mas que disputa insana é essa? Vocês não compartilham uma vida? Vocês não estão compartilhando, digamos que uma existência? Não era para se apoiar um ao outro? Não era para ter a liberdade? Que é outra deficiência, não é um erro, uma deficiência que nós temos. Como casais, nós ainda não conseguimos conversar. Nós temos vergonha, chegamos a ponto de ter vergonha de conversar abertamente com o companheiro ou companheira. De mostrar o que eu gosto. De chegar e dizer para ele, olha, eu não gosto disso. Eu não gosto quando você me trata dessa forma. Eu me sinto assim e assim. Qual é a minha primeira atitude quando o comportamento do companheiro me fere ou da companheira me fere? A maioria de nós, em primeira mão, fica emburrado. Estou de mal. E aí o outro chega, mas por que você está assim? Porque ele não sabe que cometeu um erro para comigo. E aí chega e me pergunta, por que você está emburrada? Por que você... Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu contigo? Nada. E muitos é por dias. Eu cheguei a ouvir semana passada de uma pessoa que disse que ela ficou 15 dias emburrada com o marido. Gente, se a gente for analisar por nada, por causa do nosso ego, que ela poderia ter dito melindres, poderia ter dito, olha, você fez isso que eu não gostei, que eu me senti dessa forma. O outro não é adivinho. Se eu não mostrar como eu me sinto, ou o que eu gosto, ou o que eu não gosto, ele não é adivinho. Mas nós ainda temos vergonha de falar. Diante disso, nós não conversamos. Não somos amigos do nosso parceiro, do nosso companheiro. Não somos amante do nosso companheiro. Será que nós estamos fazendo amor? Vale a pena se perguntar. Em que momento eu deixei de fazer amor? Em que momento já não me traz mais satisfação estar junto com meu companheiro ou companheira? Porque isso faz parte, sim, dessa relação humana de evolução. É isso que mantém, é este sentimento. E esse é um componente. O sexo, a relação sexual, é um componente deste amor, deste relacionamento, desta evolução. Ele é um dos componentes. Não é só ele. E para ele existir realmente, nós precisamos ser companheiros, nós precisamos ser confidentes, precisamos confiar, precisamos conhecer o outro. Mas a maioria de nós não conhece. A maioria de nós não se abre, não mostra para o outro o que sente, não pergunta o que sente. Olha como é que a gente faz, a maioria de nós faz. Ela está emburrada comigo. O que deu? Por que está emburrada? Ih, já está de cara feia. Eu fiz alguma coisa? É por minha causa? Ah, eu não, eu nunca. Problema dela.
Eu não paro. Por que a gente não consegue parar para pensar e perguntar para o outro? Fui eu? Eu sou o motivo de você estar chateada, de você estar braba? Não, eu não. Se ela está assim, primeiro o problema é dela. Tentem a partir de hoje. É por minha causa? Foi algo que eu fiz? E o outro, tente, exercite. Muitos têm vergonha, deixa a vergonha de lado, por favor, é o teu companheiro. É aquela pessoa que você escolheu para caminhar ao teu lado. Vocês estão fazendo tudo juntos? Juntos, como cúmplices. Se pergunte primeiro, fui eu? Posso ajudar? E a resposta do outro não pode ser, não, não é você. Sou eu mesmo. Fale. Olha, e quando a gente não sabe o que foi? Quando a gente está numa birra lá que a gente não sabe o que foi? Fale. Olha, eu estou de mau humor, eu nem sei porquê, preciso descobrir, nem sei porquê, olha, me perdoe, tenha um pouquinho de paciência comigo, vou tentar descobrir, mas tente, tenha consciência do estado em que você está e tente. As pessoas que estão ao teu redor não precisam, não merecem muitas vezes esse teu mal-estar. Porque com o nosso mal-estar nós acabamos destruindo a harmonia do ambiente. Acabamos destruindo a relação. Às vezes nem tem a ver com nós duas, com nós dois. Não tem a ver. Tem a ver o meu problema com uma questão externa. Mas a forma que eu reajo aqui, a forma que eu trago aqui, emburrada, e ela já não me pergunta, ela está emburrada, já nem quero saber por quê. Já se defende sem nem mesmo saber o que está acontecendo comigo. E aí é um para um lado, outro para o outro. Já se instalou a desarmonia. É facinho para a gente se desequilibrar. Facinho para a gente quebrar a harmonia do ambiente da gente. Lá, entre aquelas quatro paredes, a gente sabe que existem os filhos, existem o dia a dia, o cotidiano, mas entre aquelas quatro paredes, onde vocês dividem um leito, lá vocês têm que serem um só. Lá é necessário que a gente seja um só. Lá é necessário que a gente desabafe. Lá é necessário que a gente conheça um ao outro. Porque é assim, é neste conhecimento que a gente vai conseguir essa harmonia, que a gente vai conseguir compreender o outro, aprender com o comportamento do outro, mesmo aquelas coisas que a gente não gosta. Mas é o jeito de ser. E quem sabe eu não consigo ajudar a melhorar? Porque, de repente, aquele comportamento, mas ele é assim, então eu tolero, porque eu amo, deixa ela agir assim. Mas e se esse comportamento, para mim, tudo bem, eu tolero. Mas se esse comportamento do meu companheiro ou companheira traz um prejuízo externo para ele e para o outro? Para o externo, para o social, porque a gente não vive só de 2 a 2. A gente vive na sociedade. E se traz um prejuízo? E se prejudica, de repente, o comportamento dele, aquele comportamentozinho prejudica o ambiente profissional dele. E eu tenho condições de ajudar. Então eu vou deixar que ele seja assim? Não. É nessas pequeninas nuances que nós vamos aprendendo e vamos evoluindo. É eu ajudando ele, ela ajudando o outro, ela me ajudando, eu ajudando o outro. É assim. É assim que a gente vai aprendendo. As relações amorosas, justamente para a gente começar. É delas que se formam as famílias. Para a gente começar. Porque eu não vou conseguir, nem vou querer conviver, me envolver com todos vocês. Então, aqui tem um começo. Mesmo assim, eu não posso viver sem a sociedade. Não é? Eu estou envolvida. Não tem como não ser. Mas é limitado. Eu não tenho que me envolver de uma forma íntima com a sociedade. Mas aqui sim, para ser mais rápido.
nessas oportunidades, vêm os filhos, espíritos, muitas vezes também nossos devedores ou dos quais nós devemos, e a gente tem a oportunidade do ajuste. Sim, esses são os lares mais conflituosos. Por quê? Porque ali há rivalidade, ali há dívidas a serem resgatadas, a serem consertadas, a serem ajustadas. E é claro que se ela fez um mal para mim no passado, que me machucou, e agora a gente se reencontra para acertar aquilo, é claro que aquela energia lá, eu vou me sentir desconfortável com ela. Vai haver mais guerra neste lar. Assim como tem aqueles que se reúnem, que são os espíritos afins, que se reúnem em família, que se juntam para a evolução, para um ajudar o outro na evolução. Não tem tantos... Esses são aqueles que... vocês podem, de repente, até conhecer uma família, nossa, uma família que vive bem, uns se amam, são harmoniosos. Claro que eles têm os conflitos do cotidiano, porque a gente está num mundo cheio de conflitos. E se a gente está aqui, a gente vai se arranhar, não é? A gente está no meio, não tem como... Não há uma perfeição. Até porque nós não somos perfeitos. Mas a harmonia entre eles podem se brigar, até porque tem as diferenças de personalidades, né? Vão se arranhar e tal, mas o amor vai prevalecer. A afinidade espiritual aqui vai prevalecer. Então, aí, me desculpe, não, mas é meu irmão, ou é minha irmã, ou é o meu marido, ou é a minha esposa, ou é a minha mãe, não. Não gostei do que ela me machucou, o que ela disse, mas... passa-se por cima. Por quê? Porque aqui são espíritos afins. Que o intuito aqui é a evolução. É um ajudar o outro na sua caminhada. Um apoiar o outro na sua caminhada. Mas a gente fala também daqueles casamentos planejados, né? Sim, há casamentos planejados no plano espiritual. A gente planeja, tem o porquê, a caminhada que a gente vai trilhar aqui. Em que momento um vem, em que momento o outro vem. Tudo isso é planejado para alguns de nós. Em que momento vem um filho ou a filha, o espírito já fica tudo combinado lá. Tudo combinado, planejadinho. Dá certo. Lembra da liberdade? Chega aqui, eu escolho o caminho. Aí, de repente, um nasceu lá, porque cada um tem a sua caminhada, porque nada é perdido, nós não vamos só em prol um do outro. Cada um tem a sua própria caminhada, né? Os seus erros que tem que consertar, que independe do meu parceiro ou parceira, mas nós temos um objetivo em comum. Então, um vai nascer lá, em determinado... vai nascer 2 anos, 3 anos antes, tantos anos antes, lá naquela família, assim, tudo ajustado. Ela vai nascer lá em tal, 2, 3, 4 anos depois. Em determinado momento, eles vão se encontrar lá, em determinado... Tudo isso é planejado. Porém, eu posso chegar aqui e dizer, olha, não quero nada disso. Nessa caminhada aqui, eu quero seguir por este caminho. Nossas escolhas. Mas vocês já ouviram, ou de repente vocês mesmos sentiram que parece que algo chama, que algo atrai, que é mais forte que você? Muitas vezes é bom ouvir essas intuições. Então, a gente pode chegar aqui e fazer tudo ao contrário, mas também existe a possibilidade de a gente realmente trilhar essa caminhada. Vai ser perfeito! Então, se é planejado, vai ser perfeito? Não. Lembra que eu falei há pouco ainda dos afins? Depende nós combinamos, mas não significa que nós não temos ajustes. Não é só para os afins. Nós combinamos, planejamos, porque nós temos aquilo a ajustar, aquele débito lá que um contraiu com o outro. E às vezes espíritos já evoluídos, espíritos que não precisam mais reencarnar aqui, porém, seu companheiro ou companheira foi falindo durante a caminhada, e ainda assim, em determinado momento, pede para voltar aqui, novamente, e cruzar com o caminho dessa pessoa para tentar ajudar. Às vezes é permitido, nem sempre é permitido. Mas esse espírito não precisa mais reencarnar neste planeta. E se vem? O que mais se é
pedido é que, se mostrado para um espírito assim, é que a possibilidade do erro novamente. Existe a possibilidade? Sim. Eu acabei de falar para vocês que aqui, por mais afinidade que a gente tenha, por mais evoluído que a gente esteja moralmente, digamos assim, eu posso errar. E eu posso me contaminar novamente. Porque nós estamos num mundo ainda inferior, num mundo ainda primitivo, num mundo ainda que as questões aqui que a gente vem aqui são provas e expiações. Esses são os maiores objetivos. A gente vir aqui para as provações e para a quitação de débito, as expiações que a gente tem que passar. Então, é claro, é um planeta ainda pouco evoluído. É claro que a maldade, infelizmente, a maldade ainda impera. A gente está cansado de ver por aí. Essas energias podem nos contaminar. Ou seja, como é que a gente pode dizer o quê? Que eu ainda posso me arranhar, posso me machucar. Ou seja, eu posso falir novamente. Aí sim, não precisava ter vindo. Eu vim, falhei, vou ter que vir novamente para cá. Porque através dessa matéria, eu ainda preciso desse grau de evolução, eu preciso através dessa matéria. Para finalizar, vamos falar de um outro assunto, que esse é o mais importante neste momento. Se eu vivo um inferno no meu casamento, mas é o meu karma, porque se eu não der continuidade, eu vou ter que voltar na próxima com esse traste de novo. O que eu faço? Ou com essa peste de novo, né? O que eu faço? Vou ter que continuar? Vocês acham que tem que continuar? Qual é a lógica? Porque, imagine, vamos ver, é uma questão de lógica. A doutrina espírita não é uma questão de lógica, bom senso, razão? Vocês acham que até então a gente está se dando bem? Estamos acertando dali, daqui, por mais que as dificuldades venham. Chega um momento que a gente já não está mais se acertando tanto, não. Agora a gente já começa a brigar, a gente já começa a chamar palavrão, a gente já começa... Nem isso está acontecendo, mas eu já começo a não querer ir para casa, não tenho vontade de ir para casa. Por que eu não tenho vontade de ir para casa? Não tenho mais vontade de ver ela, não tenho mais vontade de ver ele. E assim eu vou me forçando. Vou me forçando. Conforme eu vou me forçando, eu vou começar a demonstrar meus sentimentos. Como? Em atitudes. Por quê? Porque está indo contra os meus sentimentos, contra a minha vontade. E eu começo a alfinetar. E eu começo a machucar. Hoje eu digo uma palavra, amanhã eu machuco com outra, depois de amanhã outra coisa. Até o ponto, de repente eu começo a ofender moralmente, né? E de repente a gente parte até para agressão, não só moral, mas física. A gente vê muito disso aí. Mas eu tenho que continuar nesse casamento, porque senão eu vou ter que voltar ainda na próxima de novo. E eu não quero mais. Já não chega isso? Já não chega tudo que eu estou vivendo aqui, ainda vou ter que voltar? Pois então, devo dizer que se continuar assim, daí sim é que vai voltar. Por quê? A lógica não diz que se continuar assim, você vai contrair muito mais débitos a partir de então? É a lógica. A partir de então eu começo a errar mais, porque eu começo a machucar, porque eu começo a fazer isso, começo, de repente, até trair. Que é parece tão simples hoje fazer isso, né? Cuidado. Cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Aí sim você vai ter que voltar. Eu traí, eu machuquei. Ela ou ele acabou ficando doente por causa disso. Havia necessidade? Opa, ela ficou doente, é um débito. Chegou muito... Vocês sabem que acaba... Não usem isso contra o outro, tá? Acaba desencarnando por amor, acaba desencarnando não pelo amor, mas pela necessidade que ela veio ou ele veio a passar depois que eu deixei, depois do ato que eu cometi contra ela. Feri moralmente, feri emocionalmente, psicologicamente. Em algum momento eu vou ter que resgatar isso. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não queira.
Isso é a justiça da encarnação. Então, minha gente, sim, acaba logo com isso. Deixa para a próxima. Não contraia mais débito. Não dá mais. Não, aqui não dá mais. Até eu não aguento mais. Não tem como consertar. Não fiquem se machucando. Não fiquem contraindo débitos. Parte para outra. Não estou dizendo partir para outra relação, né? Que culmina, né? Mas parte para outra vida. Vai experienciar, deixa, cada um segue seu caminho. Vamos conversar, olha, não dá mais. Tudo civilizadamente, conscientemente. Como seres inteligentes que gostamos de ser chamados. Olha, vamos conversar? Nossa relação está se deteriorando. O que está acontecendo? Será que a gente pode consertar? Será que a gente pode dar continuidade? Não, olha só. Não estou mais apaixonada por você, não tenho mais sentimentos de amor por você, não me faz mais diferença, não está me fazendo bem ficar com você. Por que não? Vai doer na hora? Vai, mas você está sendo franco, está sendo sincero ou sincera. Mais perdoável. Um erro a menos. Vamos tentar ainda? Vamos, mas vamos tentar como? Só vamos dar continuidade ou vamos parar para conversar e ver onde estamos errando? Esse é o primeiro passo. Onde estamos errando? O que está acontecendo conosco? Então, esses questionamentos eu gostaria que vocês fizessem a partir de hoje. Jovens, adultos, já num relacionamento de meia idade, não importa. Sempre é tempo de a gente rever. Nós somos dotados de sentimentos. Sempre é tempo de a gente rever nossos sentimentos e o que estamos fazendo com as nossas relações amorosas. Afinal de contas, é tão gostoso, né? Essa relação. Faz tão bem para a gente. Quando a gente está numa relação assim, quando a gente está com esse sentimento bem aflorado, não é o que mais nos motiva, não é o que mais nos põe para frente. A gente não se sente o todo-poderoso, que a gente pode tudo quando a gente está assim. Então, por que não alimentar este sentimento? Quando a gente está assim, toda a nossa caminhada fica mais fácil. E com isso, eu conto com essa graça, que todos vocês possam estar se sentindo dessa forma. E que quem não estiver, que tenha a coragem de conversar com o parceiro, de rever a relação, de ver o que nós podemos melhorar. O que você... Pergunte para o outro, o que você gostaria que eu mudasse? O que você não gosta em mim? E vice-versa. E tente. Também vou lhes falar, não é fácil fazer essas mudanças. Não é fácil. Porque nós estamos condicionados às nossas vontades. E não às do outro. Às vezes eu culpo o outro, na maioria das vezes eu culpo o outro, mas a responsabilidade maior está em mim. Então vale a pena. Vale a pena essa conversa. Mesmo que... mas a gente está se dando bem. Mas se conhecem bem? Não vale a pena melhorar, deixar isso melhor ainda? E perguntar? O que a gente pode melhorar? E com esses questionamentos, então, eu deixo vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Pedimos agora, para a Bia fazer a oração final. Mestre Jesus, o nosso muito obrigado por mais um dia de existência, por mais um dia no qual podemos estar aqui conscientes, tomando um pouquinho mais de consciência de nós mesmos, dos nossos sentimentos, porque é assim, através dos nossos sentimentos, que conseguimos medir o quanto estamos errando, o quanto estamos acertando em nossa caminhada. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade da encarnação, pelo planeta que nos deste. Pedimos, Senhor, e para a espiritualidade maior, nossos anjos guardiões, que nos fortaleçam na caminhada, que nos auxiliem em nossas atitudes para que possamos ser melhores. Que o conhecimento que viemos adquirindo
através dessas palestras, através da casa, através da literatura espírita, do conhecimento que trazem para nós, que nós possamos nos aprimorar e que a nossa caminhada se torne mais leve, para afinal alcançarmos a felicidade. Muito obrigada. Que possamos todos nós voltarmos aos nossos lares hoje, mais harmonizados, mais conscientes de nós mesmos. Que possamos acertar mais. Que assim seja.